Bom dia, tudo bem? Hoje, na aula de religião, iremos falar um pouco sobre amor ao próximo. Vocês sabem o que é amor ao próximo? Você já demonstrou alguma atitude em relação ao amor ao próximo? Então vamos lá, saber um pouco sobre o que é amor ao próximo. É ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. Isso também significa que é preciso nos amar, pois uma pessoa só consegue ajudar o outro e amar o próximo quando se ama também. Afinal, quando amamos ao próximo, faremos ao outro tudo o que gostaríamos que fizesse conosco, como respeitar, acolher e ter empatia. Durante toda a sua trajetória, Jesus sempre deixou um amplo legado de amor ao próximo. Iremos assistir agora a parábola do bom samaritano, onde ele demonstrou, o bom samaritano demonstrou o amor ao próximo, tá bom? Fique agora com um vídeo sobre o bom samaritano. Beijo e até a próxima aula. A parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Na parábola, Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então, o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou os ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois ele colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu dinheiro ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta que ele acertaria quando voltasse. Bom, agora que você relembrou a parábola do bom samaritano, vamos conhecer um pouco sobre cada personagem. Nessa parábola, são mencionados 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. O homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade nem o objetivo de sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam as suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares dos sacerdotes. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo muito comum. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus e vice-versa. A antipatia entre os samaritanos e os judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus pediam que Deus excluísse os samaritanos da vida futura. Visto todo esse pano de fundo, agora vejamos uma breve explicação sobre essa parábola.
Mas antes, se você ainda não é inscrito por aqui, já clica aí no botão escrito inscreva-se para você não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote surge na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia tocar em um cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, mesmo para com estrangeiros e inimigos. Por fim, Jesus introduziu a figura do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Mas o que significa tudo isso? Eu te conto. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus. Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso ciclo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez, pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo, mas a pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Além da explicação da parábola do bom samaritano, tem um material completo com a interpretação de todas as parábolas de Jesus. É só clicar no link da descrição. Se você precisa de um vídeo comercial, didático ou institucional, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Me segue lá no Instagram que eu sempre posto uma palavra para edificar a sua vida. Muito obrigada e até a próxima!